Obrigada, Lari. Agora pode ficar à vontade, Alexandre, a palavra é sua. Deus te abençoe. Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Vamos lá, né? Essa é a última quarta do ano, não é isso? Que coisa bacana, né? A gente poder fechar o ano, né, com mais um estudo do Evangelho. Isso é muito bom para nós que sempre estamos estudando e buscando compreender um pouquinho mais. Então vamos lá. Eu estou dando seguimento no Evangelho no capítulo 4, que é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E hoje eu vou falar de ressurreição e reencarnação. Eu já comentei um pouquinho, né, da reencarnação no estudo anterior. Falei muito de Elias, que nós temos tanto na Bíblia, lá no Velho Testamento, a passagem de Elias, 850 anos antes do Cristo, e o próprio Cristo, né, exalta Elias como João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher ele é o maior, quer dizer, em questão de evolução, né, na Terra, mas mesmo assim ele passando pela lei de causa e efeito, que nós vemos, porque 850 anos atrás ele ali combate 450 sacerdotes de um outro Deus, provando a Israel quem que era o verdadeiro Deus. Porém, com muita firmeza, com muita rigidez, para dar um exemplo para Israel, ele pede para que os mesmos fossem decapitados, aqueles sacerdotes de um outro Deus, né? E aí isso não é bom porque vem junto com o que nós passamos até atualmente ainda, que tem muitos de uma religião que criticam os que são da outra, né? Isso não é legal. E Elias fez isso lá atrás, quis castigar sacerdotes de um outro Deus. E é por isso que nós sabemos que João Batista também foi decapitado, apesar sendo o mais, digamos assim, o maior nascido de mulher, o mais evoluído, né, de nós aqui na Terra naquele momento. Mas então, aqui vem falar de ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus. O que nós podemos entender de saduceus nos tempos atuais? De várias doutrinas que não acreditam na reencarnação, aqueles que frequentam doutrinas que não acreditam na reencarnação, que acreditam que veio do pó e ao pó voltará, e os ateus, que também não acreditam em reencarnação, acreditam que terminou a existência, acabou, né? Então são os saduceus de hoje, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Está falando dos saduceus ainda. A ideia dos judeus sobre a ressurreição, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Aí vamos numa passagem aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que eu deixei de cá. Ó. Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías. Muito bom. Vamos entender então. Eu falei um pouco de reencarnação no estudo passado e vou relembrar agora como que é a reencarnação. A reencarnação nós sabemos que é o espírito que ele vai nascendo em corpos diferentes.
e aí uma existência vai dando para a outra a partida, mas sempre em corpos diferentes. Ele nasce de novo, literalmente, do corpo da mulher ali, nasce da barriga da mulher, então vai ter a sua infância, vai chegar à sua fase adulta e vai amadurecer. Tá? É um outro corpo. Pode acontecer de parecer com o anterior? Às vezes pode. Por que às vezes a feição pode lembrar um pouco o anterior? Tanto que, se nós formos observar algumas ficções, filmes, muitas vezes, depois de alguns séculos ou alguns anos, tem um personagem que acha alguém que ele acredita que é reencarnação, ou da esposa dele, ou do marido dela, porque a feição é similar. Por exemplo, tem 2 filmes de Dráculas que tem algo assim. Tem um filme, eu não lembro os nomes agora, né? Eu acho que tem o Drácula, não, eu não consigo lembrar. Até que o personagem ali, o mocinho, é aquele do Matrix, né? Então aquele Drácula ali, depois de algumas centenas de anos, na época do Keanu Reeves, o personagem principal lá, a noiva do Keanu Reeves, parecia muito com a que foi esposa dele. Então o Drácula acreditava que era a reencarnação da esposa dele. E tem um outro filme também de Drácula, que é o mais moderno, e este também, no final do filme, né, o Drácula então está no futuro, já está nessa época atual, e ele reencontra também uma mulher ali, no qual ele acredita que é a reencarnação da sua esposa. Olha só que interessante. Isso, e principalmente o fato de que ali a gente até confirma isso, quando ele cita então um verso de uma poesia que a sua esposa gostava. E aí ela então diz assim, assombrada, porque ela encontra aquele desconhecido e de repente ele cita a poesia que ela gosta, né? Que tem muito a ver com isso que eu acabei de dizer. Não lembro se é exatamente assim, mas ele vem dizer assim que uma vida dá para outra partida, tal qual eu falei agora há pouco. Só que tem todo um tom melódico que ele utiliza. E aí a mulher para assim e diz assim, nossa, minha poesia preferida, meu verso preferido. Olha que interessante, né? E por que pode acontecer de ser parecido? Porque o espírito, está lá no livro dos Espíritos, o espírito ele consegue imprimir no seu rosto principalmente a sua feição. Muitos vão dizer, mas o espírito tem uma feição? Mas ali vem dizer que ele consegue imprimir assim no rosto do corpo material características daquele espírito, que é por isso que muitos outros acabam tendo uma sensação assim, eu conheço aquela pessoa de algum lugar, mas por causa disso. E como diz também, né, principalmente os olhos, né, que lembram mais a alma, que lembram mais o espírito, que são as janelas da alma, como nós costumamos dizer. Então a reencarnação é o espírito que nasce em um corpo diferente, porém pode ter características similares. Se nós formos analisar, por exemplo, olha que interessante que eu acabei de dizer, dessa coisa de imprimir facialmente e também em características pessoais. Se nós formos estudar Elias e João Batista, vamos ver que os dois têm características similares. Os dois andavam muito pelos desertos, os dois meditavam muito, os dois comiam também bichinhos do deserto, gafanhotos, entre outros. Olha que interessante. E os dois também tinham a mesma rigidez. Tanto que se nós formos ver filmes, e até na Bíblia, nós vemos aquele João Batista firme, onde que ele grita até, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Olha que interessante, né? Então, reencarnação. O espírito nasce de novo da barriga, passa por uma infância, tem a sua fase adulta. Ressurreição. Ressurreição era a crença que eles tinham que o ser morria e que ele iria voltar no mesmo corpo. Tanto que tinham muitos povos, inclusive os egípcios acreditavam nisso, que voltavam no mesmo corpo. Tanto que por isso que tinha a mumificação dos corpos, principalmente dos reis da época. E também outros países acreditavam nisso, né, que voltam dessa maneira. Mas até a ciência nos mostra que isso é impossível, mesmo o corpo retornar. Por quê?
porque o corpo se desfaz, ele realmente volta ao pó. Até mesmo aqueles mumificados, se for depois observar lá, está tudo apodrecido, né? Ali ele se perde. Como fazê-lo voltar à vida? Mas mesmo assim muitos dizem assim, mas para Deus nada é impossível. Mas vamos observar que o Evangelho vem dizer que tem uma outra utilização desse termo ressurreição, que pode, digamos assim, ressurgir dos mortos. No caso, por exemplo, de Lázaro. Nós sabemos que Lázaro ficou doente e que ele havia até sido enterrado. E que o Cristo diz que ele estava apenas dormindo. E depois de 4 dias, o Cristo, Jesus, consegue fazer com que ele voltasse à vida. E muitos perguntam assim, por que que isso acontece? Por que que Lázaro ressurgiu? Mas aí tem um estudo científico para isso, que tem tanto nas ciências do mundo, quanto o Livro dos Espíritos nos traz, que está lá no livro 2, capítulo 8, que vem nos falar sobre a letargia e catalepsia. O que é a letargia? A letargia é um efeito fisiológico que dá no corpo da pessoa, no qual ele de repente paralisa tudo. Dá a impressão que aquele ser está morto. Muitas vezes não consegue nem perceber a respiração. Se nós formos observar na história, e até pouco tempo atrás, muitas pessoas eram enterradas vivas, né? Depois de um certo tempo iam lá e viu que o caixão estava todo arranhado. Por que aquilo? Porque acontecia essa letargia nas pessoas. Hoje em dia é muito difícil, eu acredito que impossível, alguém ser enterrado com letargia. Porque nós temos aparelhos muito sofisticados que percebem até o mínimo batimento, percebem a movimentação cerebral. Mas antes não tinha essa coisa, então achavam que estava morto. Nós temos uma ficção que conta algo parecido, Romeu e Julieta. Nós vemos lá que para que o casal conseguisse fugir, é sugerido que Julieta tomasse um líquido que iria provocar a letargia, iria fazer com que ela então realmente diminuísse os seus batimentos cardíacos, parecesse morta, tanto que até Romeu achou que ela estava morta, né? E então passasse por morta ali perante os outros, fizesse uma simulação como se tivesse sido enterrada, e depois Romeu iria ali, né? Só que Romeu não sabia, e nós sabemos como que foi, né? A trágica história. Mas então letargia é isso, é um efeito fisiológico ainda inexplicado, porém o Livro dos Espíritos já explica o porquê que isso acontece. Ele vem nos dizer que é o fluido, que é, como que a gente chama? O fluido, eu esqueci o nome dele agora, deixa eu ver aqui, fluido vital. A partir do momento que o fluido vital ele está baixo, ele não consegue sustentar o corpo com todas as suas funcionalidades. Aí então o que acontece? O corpo se paralisa. Nós podemos ver esse efeito até em nós mesmos. Já observaram quando a gente chega às vezes muito prostrado, cansado, e a gente deita, a gente não consegue mexer nada assim de tanto cansaço? Isso é o fluido vital que está baixo. Tá? Estresse provoca isso, tá? Mas aí então muitos de nós vamos lá e nos alimentamos, ou a gente faz uma meditação, ou vai numa casa religiosa, recebe um passe, ou toma um banho, né? Aí o magnetismo ele vem e nos alimenta um pouco de fluido vital. A alimentação física também faz isso, ou melhor, a maior parte da nossa energia vital vem da alimentação. Mas quando nós estamos em deficiência, quando a gente vai em casa espírita, tem muitas pessoas que dizem assim, nossa, eu saí renovado, tomei um passe que foi especial. E tem aquela coisa também, né, que a gente toma um banho e quando a gente sai parece que saiu renovado. Por que isso? Porque é natural que a gente perde energia vital, tanto no dia a dia, né, trabalhando, exercitando a mente e o corpo, e também, muitos de nós às vezes passam por vampirismo, passamos também por obsessões que muitas vezes nos descarregam. Isso é natural, né? Mas aí nós sabemos que a água, ela tem magnetismo, ela nos renova. É como se todo banho é como se nós estivéssemos tomando um passe, né? E também nos centros, quando a gente passa por uma energização, ou um passe, ou mesmo um tratamento ali na cama, a gente recebe então aquela energia vital,
onde que vem suprir o que nos está faltando. Olha que interessante, né? E aí então, essa pessoa, como o Cristo, como aconteceu com Lázaro, então pelo magnetismo de Jesus, ele magnetiza Lázaro, mesmo de longe. Tem alguns pontos que mostram que Jesus entrou lá. E tem alguns pontos que Jesus está do lado de fora e pede para que Lázaro saia. Então aí ele chama: Lázaro, acorde, venha para fora. E de repente Lázaro sai. Mas é porque ali Jesus enviou o magnetismo, o fluido vital, auxiliando ali o processo, né, de energia de Lázaro, fazendo com que ele conseguisse então se levantar. Só que se nós formos observar também na história, apesar que muitos, quando vêm ouvir falar de ressurreição, lembra da história de Lázaro, mas não é a primeira que nós ouvimos falar de ressurreição, porque vem a história de Lázaro e depois a gente ouve falar da do Cristo. Mas tem uma bem antes, e que aconteceu com o próprio Elias, lá há 850 anos antes do Cristo. Porque assim, eu contei que Elias enfrentou os 450 sacerdotes de um outro Deus. Mas antes disso, ele estava fugido de Israel, porque o rei estava caçando, queria pegá-lo. Ele fugiu, Deus orientou que ele fosse até uma certa cidade e ali se refugiasse na casa de uma viúva, que tinha um filho. Ele fica ali um tempo, porém, em algum determinado momento, depois de algum tempo que ele estava lá, o filho dessa viúva ele vem adoecer. E de repente ele parecia morto. E aí essa mulher até pragueja o Deus de Elias, dizendo assim que ele havia trazido a morte para a casa dela. Elias então pega aquele menino, leva para o quarto e ele ora a Deus e transmite todo o magnetismo para a criança, tal similar ao que o Cristo fez. Ele consegue então acordar a criança, ele consegue então salvar a criança. Isso está lá no Velho Testamento, entre 1 Reis e 2 Reis, agora não me lembro em qual. Mas nesses dois conta a história de Elias. E aí depois disso, Deus então volta a Elias e pede para que ele voltasse a Israel e ele então enfrentasse o rei para comprovar quem que era o Deus verdadeiro, e é onde ele confronta os 450 sacerdotes do Deus Baal. Muito bom. Então eu acredito que eu fui um pouquinho claro a respeito disso, explicando como que é ressurreição. A pessoa então acorda no mesmo corpo, mas lembrando, ela não estava morta. Ela estava passando por um processo de letargia, ela não morreu. Mas aí então, devido ao magnetismo, tem os casos de ela conseguir se levantar, né? Tem até ciências atuais que conseguem fazer isso, conseguem dar todo um apoio para que a pessoa não venha morrer. E reencarnação nasce através de um novo corpo. Nós vemos isso no caso que a Bíblia nos conta a história de João Batista, que ele vem então, antes o anjo vem, conversa com Zacarias, fala que ele e Isabel vão ter um filho. Então Isabel fica grávida, né? Tá lá o feto na barriguinha dela. Depois de 6 meses que está lá, e aí Maria vai visitá-la, porque então ela recebe o anjo dizendo que ela iria ter um filho, Jesus. Então Maria corre para contar a novidade para Isabel. Isabel já estava ali de 6 meses do João Batista. E então tem a passagem que João Batista é criança, principalmente lá no livro Boa Nova, vem falar do caso que ele está como criança, os dois, ele e Jesus, conversavam muito, principalmente coisas até que os pais assustavam, coisas que era de se ver de boca de adulto, principalmente de religiosos, e os dois conversavam isso naturalmente, né? E aí João Batista vem a crescer, né? Então um novo corpo, apesar daquilo que eu citei. João Batista era muito parecido com Elias, os dois tinham os mesmos costumes, inclusive a mesma rigidez. E se nós formos observar lá, isso aqui é só um adendo que eu vou dar lá no livro do Caibali Schutel, que vem nos falar Ensinos e Parábolas de Jesus, tem uma passagem lá que vem nos dizer que Elias, João Batista e Kardec é o mesmo espírito, tá? Não quero criar polêmica nisso, de quem é a reencarnação de quem, mas é interessante nós vermos que os três têm a mesma rigidez, a mesma firmeza
né? Os dois, então, eles são decididos, né? Olha que interessante. E os três. E os três vão para concluir a sua missão. Eles são firmes para concluir a sua missão. Mas então, para finalizar, eu separei uma passagem do livro O Espírito da Verdade, de Chico Xavier e Valdo Vieira, que vem nos dizer assim: Decálogo para médiuns. É uma leitura não muito grande, vou lê-la rapidinho. Vamos lá. Decálogo para médiuns. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Quer dizer que, se nós não estamos tendo respeito ao cumprimento das próprias obrigações, respeito ao semelhante, não existe fé construtiva ali. Pode ser um religioso do maior alto grau de conhecimentos, mas se ele não respeita o seu semelhante e se ele não tem cumprimento das suas obrigações, será um vaso limpo por fora, como os sacerdotes da época do Cristo, os fariseus, mas sujo por dentro. Na frente ele é aquele religioso, vai na igreja, vai na casa de oração, na frente de todo mundo ele é uma pessoa perfeita, mas nas costas ele não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom filho, não é um bom patrão, não é um bom funcionário. Então ele não está tendo ali uma fé construtiva. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. O que ele está querendo nos dizer? Que está bem claro. Que quem tem mediunidade, então, precisa trabalhar. Tem uma enxada em suas mãos na qual ele precisa exercitar. E aqueles que enferrujam a sua mediunidade acabam tendo dificuldades. E nós sabemos disso, né? Por quê? Porque é o mesmo que se você está ali, então, em um campo e o seu patrão te dá uma enxada. Você não a usa, então o terreno ali vai ter ervas daninhas, vão ter animais ali, né? O campo vai ficar improdutivo, então tem todo um prejuízo nisso. Não te creias, maior ou menor, como as árvores frutíferas espalhadas no solo. Cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Quer dizer, não vamos nos achar maior ou menor de alguém por causa da nossa mediunidade. Como muitos, principalmente médiuns espíritas, que às vezes são o mentor das casas, eles se acreditam estrelas, né? E não é assim. Nós devemos entender como Haroldo Dutra Dias disse uma vez em uma palestra sua, que ele vem dizer assim: olha, eu que estou aqui na frente fazendo a explanação, e aquele rapazinho ali que estava distribuindo a água, nós dois perante Deus temos o mesmo valor de auxílio para com as pessoas. Tá? Ninguém aqui é melhor do que o outro. Cada um está fazendo a sua parcela, que para Deus tem o mesmo valor, desde que estejamos auxiliando o nosso semelhante. Então, que vem chamar a nossa atenção para a humildade, independente do cargo social, independente também nas casas religiosas, quem nós somos lá dentro, né? Não espere recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Olha só, está então pedindo para que nós realmente busquemos as coisas de Deus, as coisas da vida futura, e que nós cultivemos sim o mundo, mas para o mundo e para as pessoas que estão no mundo. Para um mundo melhor, sim, mas lembrando, eu não levo nada dele materialmente falando, mas o que eu aprendi nele, e também eu levo a gratidão das pessoas que eu auxiliei, mesmo que no momento pareça que essas pessoas não têm gratidão, e a gente nem deve cobrar isso. Né? O Evangelho nos ensina que o nosso amor, o nosso auxílio deve ser incondicional. E se porventura essas pessoas vão embora, que vá com Deus. Mas a nossa parte a gente fez. Né? Que a gente tenha a consciência tranquila. A minha parte eu fiz de marido, de esposa, de filho, de filha, de pai, de mãe. Né?
Então que eu fiz a minha parte. Se o outro não fez, eu estou com a consciência tranquila. O outro é ele e Deus. Precisa ser assim, né? Muito bom. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim que se elejam à posição de escolhidos para tarefas mais altas. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se, por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus, que nós saibamos que Deus dirige todas as moradas, né, da casa de nosso Pai. Deus dirige todas com amor, com piedade, misericórdia e principalmente justiça. A justiça deve prevalecer para todos. Como disse o Cristo, cada um conforme as suas obras. Deus é justo para com todos. Mesmo que nós estejamos observando no mundo pessoas que passam por tantas dificuldades, por tantos sofrimentos, por tantas aflições. E muitos dizem, Deus é injusto. Não. Nós não sabemos o que aquela pessoa fez antes. E outra coisa, nós sabemos que Deus minimiza muito as nossas dívidas. Tá? Nós pagamos as nossas dívidas à prestação. Se nós fôssemos pagar as nossas dívidas conforme o que a gente fez mesmo, estaríamos enrolados, sofreríamos muito. Tá? Então, se a gente está achando que está sofrendo muito, a gente está pagando uma parcela de milhares que nós temos para pagar. Tá? Então é isso que nós precisamos compreender. Estuda sempre à luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma bênção de Deus, esses estudos pelos quais nós estamos tendo, porque está nos auxiliando a domar a nossa ignorância, está nos auxiliando a ser mais sábios, a termos mais conhecimentos, principalmente religiosos, que são estes conhecimentos que faz com que tenhamos força para suportar todas as dificuldades do mundo. São esses conhecimentos que faz com que tenhamos fé em Deus, que faz com que realmente entreguemos as nossas vidas aos desígnios de Deus, buscando trabalhar, estudar, aceitar as nossas dificuldades e buscar com os recursos que nós temos, desde o mínimo ao máximo, auxiliar o meio no qual nós estamos, né? Tudo isso nós devemos entender que é o estudo que faz com que a gente compreenda isso, que a gente realmente não tenha dúvidas, que a gente realmente se entregue ao progresso espiritual que cada um deve se entregar. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança por meio de um coração conservado em vinagre. Quer dizer, vamos para estes conhecimentos, tanto que nós estudamos, quanto esses que nós estamos nas casas religiosas e ouvindo, vamos abrir os nossos corações, né, para esses ensinamentos que são preciosos, são divinos, são de vida eterna. Porque tem uma coisa, nada entra num coração de pedra. Mas a partir do momento que a pessoa compreende que deve abrir o seu coração, então a tendência é ele conseguir assimilar sim. Pode não ser assimilar de tudo, mas ele consegue 30%, consegue 60%. O que importa é entender um pouco. Entendendo um pouco, tanto que nós observamos que o Cristo usa uma pequenina semente de mostarda e vem nos dizer, tenha fé assim, do tamanho dessa sementinha. Já vai ser o suficiente para que vocês consigam, então, superar a maior parte de suas dificuldades. Não te irrites, cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância. Isso eu já falei, perdão. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E, mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa,
segue adiante na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Isso aqui é aquele ensinamento do Cristo, dê a outra face, não é se ajoelhar, mas é defender o seu ponto de vista, aquilo que você acredita, desde que esteja correto, que você não esteja ofendendo, que você não esteja maltratando ou violando o outro. E se mesmo assim não há uma concordância, dá outra face, significa deixa a pessoa então, deixa ela viver do jeito dela, vai viver a sua vida, vai para uma outra casa, vai para uma outra cidade, mas cuida da sua vida, né? E deixa a outra com aquele pensamento. E é assim que nós vamos, então, com a graça de Deus, conseguindo a nossa liberdade espiritual. E para finalizar, não tema perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz. Essa é a minha mensagem. Agradeço de coração por toda essa companhia, né, que nós fizemos uns aos outros nesses estudos durante este ano, que nós possamos realmente ter em nossos corações, né, pelo menos 30%, 60% desses ensinamentos, e que nós possamos passar para um ano novo firmes, com o objetivo de evolução espiritual, de respeito, gratidão, harmonia, fraternidade para todos nós, né? E um feliz ano novo para todos nós que estamos aqui, né, nesse estudo, e para todos também que estão assistindo esse vídeo. Um abraço a todos.